Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, é a nossa leitura para reflexão nesta noite. Com a sua Bíblia aberta, eu queria, enquanto você abre Isaías 42, queria informar os irmãos, tanto esta noite quanto na próxima noite, domingo, dia 25, nós estaremos celebrando o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, voltaremos com a série em Josué no próximo ano, ok? Em janeiro. E eu queria juntar essas duas celebrações, né, essa celebração, melhor dizendo, nestas duas datas, e nesta noite em especial, lembrando de um evento das nações, né? Hoje acabou a Copa do Mundo da FIFA 2022, e acredito que boa parte dos irmãos assistiu ou acompanhou a Copa em algum momento, viu algum jogo, e teve até alguma esperança no hexacampeonato em algum momento. E a Copa do Mundo, ela traz um pouco para nós aquela noção de nações. Nós passamos a observar os povos e até as curiosidades, né, dos povos, das nações. Todas elas criadas por Deus, debaixo do seu senhorio, a quem o Senhor fez promessas maravilhosas, entre elas a promessa do Natal. O Natal não é uma promessa só para Israel, mas era uma promessa que aconteceria em Israel, mas que se estenderia para todas as nações. Isso nós vamos ver na leitura das Escrituras. Mas algumas coisas foram bem curiosas quanto à Copa do Mundo FIFA 2022, nesta 22ª edição. Talvez algumas coisas tenham chamado também a sua atenção. Entre elas, eu destaco apenas algumas, né? Esse foi o campeonato mundial mais caro da história de todas as Copas. Foram investidos cerca de 200 bilhões de reais neste campeonato. De fato, pelo que a gente acompanhou aqui através da televisão, foi algo muito bonito, muito bem feito, e tanto os estádios, né, quanto toda a estrutura parecia algo de fato invejável às outras nações. Outra curiosidade é que, apesar do Catar ter sido sede da Copa, não é o principal esporte para eles lá. Eles gostam mais de um tipo de jogo chamado cricket, bem semelhante aí com o beisebol. Eles também prepararam uma cidade inteira, prepararam, né, para a cidade de Lusail, uma cidade toda preparada para receber a Copa do Mundo. E foram investidos para levantar esta cidade cerca de 45 bilhões de reais. Houve também, não sei se alguns perceberam, ouviram nos comentários, um estádio que vai ser totalmente desmontado, né? E isso é magnífico, né? Enquanto nós tivemos alguns que não foram nem levantados, né? Estamos aqui esperando ainda as estações de BRT, que foram prometidas para a Copa de 2014. Bem, essa também foi a Copa mais compacta da história. Possivelmente a próxima Copa vai ser uma Copa mais elástica, né? Porque ficou reduzida a uma área pequena, onde tem 3 milhões de habitantes. A próxima Copa vai ser em 3 países, né? Estados Unidos, Canadá e México. Também foi um mundial que teve mais jogadores por seleção, um número de 26 agora. Enfim, são muitas curiosidades. Além da maior premiação da história, o primeiro lugar recebe 42 milhões de dólares, o segundo lugar 30 milhões, o terceiro lugar 27 milhões, foram 3 milhões de ingressos vendidos, enfim, muitas coisas chamam a atenção. Isso falando do Catar em si, né? Mas nós vimos confrontos também que tinham
a ver com futebol, mas tinha a ver também com histórias das nações, né? Ver Marrocos derrotando a Espanha, né? Que são dois países vizinhos que não têm uma relação tão fraterna assim, por ser Marrocos a entrada ali da Europa, né? Inclusive o nosso missionário Otaí está naquela região, né, no finalzinho da Espanha, pegando a parte de Marrocos. Inclusive, se os irmãos lembram, ele falou até da dificuldade que teve de encontrar um lugar na Espanha para alugar, porque as pessoas achavam que ele era marroquino, né, pelo porte dele. Enfim, depois nós vimos Marrocos enfrentando Portugal, que é um outro país vizinho, né, que também tem muita dificuldade, né, e depois enfrentando a França, que foi, por um período ali, sua colonizadora. Então, algumas questões históricas aí são muito interessantes. Sem falar, claro, da grande final de hoje, que foi um dos jogos mais bonitos da história. Bem, eu chamo a atenção não apenas para o evento, né, futebol, do qual eu gosto, mas até as próprias Olimpíadas trazem também isso, né, o resgate de nós conhecermos outras nações, nos interessarmos por outros povos, né. A partir disso a gente começa a aprender um pouco de geografia, né, e se interessar por línguas até de outras nações. Nós, durante a liturgia, lemos um texto que fala sobre a necessidade de nós nos dispormos e resplandecermos, porque as nações estão cobertas de trevas e também de escuridão os povos. Quando nós olhamos para essa festa das nações, que é o futebol, independente do resultado dos jogos, nós ficamos imaginando como será a grande festa que o Senhor Jesus preparou para as nações. Uma festa onde reunirá não apenas 48 países, né, como será na próxima Copa, possivelmente, mas reunirá todos os povos, tribos, raças e nações, e que festejarão um rei que é vencedor, que é o maior vencedor de todos os tempos, que é o nosso Rei e Senhor Jesus. Mas enquanto isso não acontece, as nações permanecem nas trevas, elas permanecem na escuridão. Para elas, o Natal ainda não chegou. Nós louvamos a Deus porque estamos celebrando o Natal aqui no nosso país e nesta igreja, mas nós sabemos que algumas nações, alguns povos ainda permanecem nas trevas. O texto de João, que nós lemos no início, na oração, na leitura de adoração e louvor, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é uma ação de resistência. Nós cremos que pela graça de Deus, o evangelho chegará a todas as nações. Então haverá felicidade aos povos, a verdadeira felicidade, na qual o Senhor Jesus é o Rei adorado e bendito eternamente. Vamos então abrir as Escrituras, Isaías 42. Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura, e logo após a leitura farei algumas explicações e algumas aplicações para a nossa edificação nesta noite. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei,
e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque somos uma nação abençoada por ti. Obrigado porque o Evangelho chegou a nós há mais de 100 anos e nós temos visto e conhecido do Senhor. Obrigado, Pai, por esse grande privilégio. Dá-nos também a graça de sermos uma bênção às nações, para que todos os povos te louvem, te adorem e reconheçam que só tu és o Senhor. E assim haja festa, festa eterna, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Isaías, ele é um daqueles textos proféticos que tem dupla aplicação. Ele tem uma aplicação instantânea, tinha a ver com o povo de Israel, como Israel sendo o servo sofredor, pelo meio do qual o Senhor firmaria uma aliança com outros povos também, mas também tem a aplicação para o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é tão perceptível que os próprios tradutores da Escritura, na Sociedade Bíblica do Brasil e em outras sociedades bíblicas no mundo, já usam aí o capítulo 42, né, o negrito aí acima, o título, como o servo do Senhor. Isso porque é comum nós percebermos nas profecias de Isaías a alusão ao Messias. Ele é por isso chamado de o profeta messiânico. Ninguém mais falou a respeito do Salvador no Antigo Testamento e explicou a respeito das suas características do que Isaías. É em Isaías que nós encontramos o texto que diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É também no livro de Isaías que nós encontramos a respeito agora, não mais do nascimento, né? Mas da vida de Jesus como servo sofredor, no capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores tomou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Enfim, o profeta Isaías é certamente o maior profeta do Antigo Testamento a anunciar a respeito da vinda do Salvador, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, para que o povo conhecesse a respeito da vinda de Jesus. Esse é mais um dos textos que anuncia, portanto, algumas características desse Salvador. E eu queria pensar com os irmãos o Natal das Nações, ou o Natal como festa das nações. Porque, embora Israel fosse o instrumento de Deus, pelo meio do qual ele anunciaria às outras nações a sua salvação, essa salvação se estenderia aos gentios, ou seja, aqueles que não eram da nação de Israel. Estou me referindo a nós. A festa das nações é a nossa festa, porque acredito que nenhum de nós aqui somos judeus por nascimento. Ninguém aqui é judeu por nascimento. Mas nós fomos feitos o Israel de Deus em Jesus Cristo, porque nós somos o povo escolhido de Deus, a igreja é esse povo escolhido de Deus. Então, quando nós pensamos no Natal, mais do que uma festa cultural, mais do que atender a um calendário litúrgico, como os romanistas fazem, ou pensarmos em todas as questões que envolvem, né, o Natal, as pessoas usam até o termo a magia do Natal, né,
o encanto do Natal, as luzes de Natal, né? Todas essas coisas têm o seu valor cultural. Nós não temos dificuldade em luzes, árvores ou qualquer coisa desse tipo, ou mesmo os banquetes de Natal, né? Algumas pessoas gostam de fazer a famosa mesa posta, né, no Natal, aquela coisa bonita, né, e uma comida, um jantar diferenciado. Não há nenhum problema com isso. Algumas pessoas também gostam de usar uma roupa nova, né, e aí se junta com o 13º da maioria dos trabalhadores, e não tem nenhum problema também você comprar uma roupa nova, mas também não tem problema se você não tiver nenhuma roupa nova. O mais importante, e que às vezes a cultura acaba abafando, é exatamente aquilo que nós cantamos aqui, o sentido, a essência. E às vezes nós perdemos aquilo que é mais importante do Natal por subterfúgios, por coisas secundárias, por coisas que não têm valor em si. E aí nós começamos a colocar coisas como se fossem mais valiosas. E algumas pessoas até dizem assim: esse meu Natal não foi bom. Você já imaginou um negócio desse? Como é que pode o Natal de um cristão não ser bom? Ainda que você passe pelas maiores dificuldades da vida, o Natal de um crente é sempre bom, porque o evento transformador das nossas vidas aconteceu há 2000 anos e nada pode alterar isso. Nada pode mudar o que Jesus fez por nós. Nada pode alterar o sacrifício que foi feito no Calvário, o sangue que foi derramado. Agora, se você coloca o seu coração nas festas e em todo o enredo, que às vezes... Aí pode ser um dia bom, pode ser um dia ruim. Alguém pode passar um Natal no hospital, alguém pode passar um Natal doente, alguém pode passar um Natal de várias formas. Mas é uma data como outra qualquer. Não tem em si o valor de mudar a nossa vida e nem deve mudar o nosso humor, a nossa alegria, nem deve tirar a nossa paz, a nossa segurança, a nossa certeza, porque as dificuldades que nós passamos são circunstanciais. Elas estão ruins hoje, amanhã podem estar boas e bem melhores. Portanto, não é aquilo que se coloca culturalmente, aquilo que faz as pessoas se envolverem, as festas, as árvores, e até mesmo como nós fazemos com as nossas crianças. Às vezes, as crianças já ficam pensando no Natal para ganhar um presente. E a gente meio que vai doutrinando com a doutrina, por assim dizer, né, do comércio, que o Natal, ela precisa ser presenteada, como se ela fosse ali o objeto mais importante do Natal. E talvez uma contracultura cristã nossa seria quebrar um pouco disso. Olha, Natal não tem nada a ver com presente para você. Você já ganhou no seu aniversário, né? Então, agora é o aniversário de Jesus. A gente vai dar um presente a Ele. Nós vamos orar a Ele. Nós vamos cantar um cântico a Ele. Nós vamos proclamar o nome dEle. Então, essa contracultura, ela é favorável ao verdadeiro sentido do Natal e nos tira um pouco daquilo que o mundo nos envolve e até mesmo da correria do Natal. Talvez seja uma das coisas mais aterrorizantes nesse final de ano, é o corre-corre de Natal. Os shoppings ficam abarrotados, um batendo no outro, e as pessoas naquela agonia porque querem aquele Natal. E diante de tantas demandas, né, que este Natal cultural pede e exige, às vezes nós esquecemos como foi o Natal do nosso Salvador. Não é verdade? Foi um Natal simples. Não tinha panetone, né? Possivelmente não tinha árvore, né, nem enfeite, e tudo indica que ele estava num local que não seria o mais adequado para uma criança nascer. Um Natal simples, um Natal onde a luz de Deus brilhou em um homem que nasceu do próprio Senhor, no ventre de uma virgem, de um lugar simples chamado Nazaré, um lugarejo, um bairrozinho, um distrito pequeno,
e daquela mulher, do Espírito Santo de Deus, naquela região, veio o Salvador do mundo. Veja que, diferente do Natal, que as pessoas querem pintar, né? De repente aí o Natal de Luz e Garanhuns, que é um negócio estrondoso. Quem já foi? Levanta a mão aí. Isso que é um negócio lindíssimo. Nenhum problema com o Natal de Luz e Garanhuns, tá certo? Mas o Natal do nosso Senhor, ele foi muito simples. Muito simples. E a luz era ele mesmo, né? Então, se você tem Jesus, não importa se você vai comer peru ou galeto. Se você tem Jesus, não importa se o arroz tem passas ou não tem passas, né? E se o bolo tem fruta cristalizada ou não. O que importa é que você tem a luz, você tem Jesus, você tem um Salvador. E essa luz ninguém pode arrancar. Essa luz ninguém pode tirar, ninguém pode apagar. Não importa se o seu Natal vai ser com emprego ou sem emprego. O importante é que você tem Jesus. Não importa se vai ser com saúde ou sem saúde. Melhor que seja com saúde. Melhor que seja com emprego. Não há problema nenhum com a prosperidade. Pelo contrário, prosperidade é uma bênção que Deus nos concede. Mas não é nela que a gente põe o coração. Jesus é o centro. Jesus deve ser adorado. Veja, irmãos, havia em Israel tantas idolatrias, tantos caminhos que eles tomavam, e Deus chama a atenção através do profeta Isaías, dizendo, observe na sua Bíblia, eis aqui o meu servo, ele é o meu servo, a solução. Se você observar nos versos anteriores, né, o texto vai falando sobre a suscitação de um redentor. Os aflitos e necessitados buscam água e não encontram, a sua língua fica seca de sede, os pobres, enfim, as nações com desejo, as pessoas procurando. E aí, no capítulo 42, Deus levanta e diz assim, eis aqui o meu servo, eu vou enviar o meu servo. Interessante essa figura, porque Jesus mesmo faz alusão a ele, né? Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E o Pai o apresenta aqui como servo. Qual serviço, irmãos, de Jesus, como o próprio texto diz, dar a vida. A ele foi dada a vida para que ele entregasse a sua vida por amor a nós. Ele foi o escolhido de Deus. E observe que essa expressão aqui nos lembra bem aquilo que foi dito a respeito dele, né? Porque o Senhor diz assim, em quem a minha alma se compraz. Se você lembra bem, essa foi a palavra usada pelo próprio Senhor, a voz dos céus, na hora do batismo de Jesus. Naquela ocasião, o Senhor disse, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Pus sobre ele o meu espírito, Jesus disse, usando inclusive a profecia de Isaías, né? O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E promulgarei o direito para os gentios, as nações. Ele vinha para Israel, mas o seu plano era alcançar todas as nações. E ele deu sinais desse seu plano, né? Você lembra que Jesus foi andando com os discípulos, de repente, para ir para uma outra região, ele faz questão de passar pela Judéia. Ele entra em Samaria, para ir para a Judéia, né? Ele entra em Samaria. E ali encontra uma mulher samaritana. Ele também encontra uma mulher cirofenícia. E ele vai dando sinais que pessoas de outras nações seriam encontradas e alcançadas. Mas ele deixou muito claro, eu vim para as ovelhas de Israel. Mas depois ele levantou os seus discípulos e disse para eles, vão e preguem o evangelho a todas as nações.
cumprindo assim o seu propósito até que o evangelho chegasse a nós. Portanto, irmãos, o texto claramente está se referindo a Jesus, a solução para as trevas das nações, a solução para a sede das nações, a solução para a pobreza das nações, a pobreza espiritual das nações e também material, um momento escatológico, a solução para o pecado das nações viria através do servo a quem o Senhor havia levantado. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Interessante porque Israel viria quebrado mesmo, e Deus levantaria, pegaria pessoas quebradas. É interessante essa figura, né, irmãos? Porque quando nós vamos vendo no relato dos evangelhos, Jesus vai tendo encontro com pessoas que estavam arruinadas em suas vidas, sejam arruinadas na religiosidade ou algumas arruinadas no outro tipo de pecado, né? Os pecados mais escandalosos. Vamos lembrar, por exemplo, daquela mulher que estava possessa de espíritos malignos e Jesus repreende. Lembre-se também daquele aleijado que durante toda a sua vida esperou naquele tanque para que alguém o carregasse e o colocasse lá, porque acreditava que uma vez por dia, uma vez por outra, né, o anjo vinha lá e mexia as águas, e se ele fosse colocado naquele tanque, no momento que aquilo acontecesse, ele seria salvo, ele seria curado da sua enfermidade. E durante anos ele passou a sua vida ali e ele estava quebrado. E mesmo que aquilo fosse uma cultura pagã dentro de Israel, Jesus vai ao encontro daquele homem. Mesmo aquele homem sendo um idólatra dentro de Israel, talvez muitos outros estavam ali, visto que no relato dele, segundo as Escrituras, todas as vezes que a água balançava, as pessoas chegavam mais rápido do que ele, porque ele era aleijado, não tinha ninguém que pudesse carregá-lo. Mas Jesus vai exatamente naquele homem que já estava machucado da vida, sem poder andar, pobre na sua miséria, na sua desgraça e ainda mais na idolatria. Jesus, quando vê aquela cana quebrada, ele não termina de esmagar. Pelo contrário, ele vai lá e concede àquele homem graça e misericórdia e o cura de forma miraculosa. Quando Jesus encontra aquela mulher em Samaria, tinha tudo para Jesus não ter contato com aquela mulher. Primeiro que ela era samaritana, os judeus e samaritanos se odiavam. Ela ia buscar água ao meio-dia exatamente para que não encontrasse ninguém, a hora mais quente do dia. Aquela mulher já estava no 6º marido. Possivelmente tentava se aproveitar dos maridos que tinha. Não era lícito a um judeu falar com um samaritano, muito menos com uma mulher. E Jesus pega aquela mulher que estava quebrada pelo pecado e diz àquela mulher, dá-me de beber. E ela conversa com o Senhor, e o Senhor termina a conversa, né, num resumo, dizendo assim, se soubesses quem eu era, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Jesus levanta aquele que está quebrado. Meus irmãos, quando nós vemos Israel na situação em que estava, na amargura do pecado, no peso do pecado, estando perdido pela idolatria, Deus faz a promessa, eu vou enviar um Natal maravilhoso para vocês. Vai vir um Natal especial para vocês. O meu servo, ele vai vir. Eu vou sustentar pela minha mão. Ele é o meu escolhido. Eu tenho meu prazer nele. Ele virá cheio do Espírito Santo e trará o direito aos gentios. Ele não vai destruir o que já está quebrado, mas ele vai vir para conceder graça e misericórdia. Assim diz o Senhor, verso 5,
que criou o céu, estendeu, formou a terra e tudo quanto há. Ele diz que dá fôlego de vida ao povo que nela está, espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aqui o Senhor Deus está falando ao próprio Filho. Jesus é quem é o mediador da aliança. É Ele quem vai religar. É Ele quem vai reconduzir o homem a Deus por meio da sua vida, especialmente do seu nascimento, humilhação, morte e ressurreição. É nele que nós somos religados a Deus, reconectados a Deus. A barreira do pecado, a parede que foi construída pelo pecado em Jesus Cristo e no seu nascimento começa a ser derrubada. É por isso, irmãos, que nós vemos no período do nascimento de Jesus o seu ministério assim com uma enormidade, né? Os espíritos malignos aparecendo nas narrativas históricas. Satanás estava vendo a sua derrota começar. Ele diz mais: para abrires os olhos aos cegos. Vejam, os milagres de Jesus foram profetizados antes. Só que os irmãos lembram bem que um dos milagres que Jesus fez com os cegos, entre tantos cegos que ele curou, eu destacaria, a Bíblia diz que ele curou um homem com saliva e lama, né, que ele fez. E quando passou nos olhos daquele homem, pergunta a Jesus: o que tu estás vendo? Ele diz: eu vejo homens, mas vejo como árvores. E Jesus vai lá e faz novamente o passar na sua mão com aquela lama que ele havia criado. E aquilo ali, irmãos, não é que Jesus não teve capacidade de fazer um milagre de uma vez só. O texto posterior vai nos mostrar que, na verdade, Jesus estava explicando aos seus discípulos, através daquele milagre, a revelação progressiva que ele estava dando a cada momento a eles. Vejam, irmãos, nem mesmo aos discípulos Jesus revelou tudo no primeiro momento. Jesus andou com eles durante 3 anos. E algumas coisas, observem, por exemplo, os primeiros milagres que Jesus disse assim: não contem para ninguém. Aquilo tinha um propósito. Era necessário que ficasse entre os discípulos para que a atenção de Jesus pudesse, naquele primeiro momento, ficar focada nos discípulos e não na multidão que depois viria. É claro que chegou um momento que ficou inevitável, né? E aí o seu ministério se expande e ele precisa dividir a sua atenção com as demais pessoas. Mas observe, ele vai se revelando aos poucos aos seus discípulos, abrindo os olhos aos cegos, tirando da prisão os cativos. Quando você olha para esse texto, você não vai ver Jesus abrindo nenhuma cadeia, né, física. Mas você lembra que houveram pessoas que se apresentaram a Jesus, inclusive um homem que ninguém conseguia nem prender, né, porque os grilhões se soltavam, um endemoniado em Gadara. E Jesus libertou aquele homem dos espíritos malignos, lançando os espíritos, os demônios, entre os porcos, né? E depois os porcos se precipitaram e caíram despenhadeira abaixo, como diz as Escrituras. Era Jesus operando exatamente isso que está profetizado por Isaías, libertando o coração ou os corações cativos, pois na verdade todo coração sem Deus, sem Cristo, é um coração cativo ao diabo. Não existe coração não cativo, não existe coração neutro. Todo homem nasce em pecado e na iniquidade é concebido. Todo homem nasce morto para Deus, diz as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, quando pela graça fostes salvos por meio da fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus. Portanto, quando Deus opera por meio do seu servo, por meio de Jesus, ele está libertando o coração dos cativos, aí está acontecendo o Natal.
O Natal está sendo proclamado aos corações. E observe, irmãos, tudo a ver com a nossa liturgia hoje, né? Os que jazem em trevas. Os que jazem em trevas. Aqui o termo tem a ver com morte e escuridão. Jesus é a luz dos gentios. Ele é a luz das nações. Ele é a luz dos povos. Ele não é, como alguns gostam de proclamar, o desejado das nações, né? A gente ouve muito esse termo nas canções. As nações não desejam ao Senhor. Ele é quem deseja as nações. As nações o rejeitam, mas ele ama as nações, porque ele as criou, ele as formou, e dentre as nações ele redimiu um povo, gente de todo povo, raça, tribo, língua e nação. E no verso 8 e no verso 9, o próprio Senhor proclama: eu sou o Senhor, este é o meu nome é Senhor. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Meus irmãos, o nome dele é Senhor, e a nenhum outro foi dado esse título, senão a Jesus. Jesus também foi chamado de Senhor, Kyrios. Aquilo fazia com que os judeus ficassem irados. Aquilo também fez com que os romanos ficassem irados, porque eles acreditavam que César era o Senhor. Os judeus acreditavam que ninguém poderia ser chamado de Senhor, senão Yahvé. E Jesus é chamado de Senhor e recebe isso como um sinal de adoração, significando, portanto, que ele e o Pai são um, que ele é Deus, merecedor, digno de adoração. Portanto, o Natal é tempo de nós reconhecermos que ele veio sim como um bebê, mas ele é Senhor de todas as coisas, Senhor da vida. Que ele ficou no braço de Maria, que ele foi ninado por José, sim, é verdade, mas ele é o Senhor de todas as coisas. Que ele foi criado como uma criança, junto com os seus outros irmãos, mas ele é o Senhor de todas as coisas. E ele é o escolhido de Deus, em quem está todo o seu prazer. Há um momento interessante da vida do Senhor, na sua infância ainda, quando ele se solta da caravana, né? Enquanto a caravana volta para Nazaré, eles depois de 3 dias dão falta do Senhor, né? E quando voltam para lá, encontram Jesus ensinando no templo, e ele diz: acaso não sabias que estava na casa de meu pai? E a Bíblia diz que Maria naquele instante se entristeceu, não pela palavra necessariamente de Jesus, mas porque agora fazia sentido para ela o que o anjo havia dito. O anjo havia proclamado: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E uma espada traspassará a tua alma. Maria sabia que ali estava se iniciando, ainda que de maneira embrionária, um ministério que faria com que a vida do seu próprio filho fosse ceifada, e ela juntamente com ele sofreria, mas que era simbolicamente, ou significativamente, melhor dizendo, o verdadeiro sentido do Natal. O Natal, irmãos, que para nós, às vezes é repleto de beleza e de encanto, para o nosso Senhor Jesus foi a sua humilhação. Foi a sua humilhação. Ele deixa a sua glória. O Deus que se assenta no trono deixa a sua glória para ser como um homem. O Deus que é exaltado para sempre vai para uma manjedoura, um local simples, né? Dentro de uma das caravansarais. O Deus que é Senhor de tudo, que criou os céus e a terra,
toda a criação foi feita por ele, nasceu entre os animais que estavam ali comendo, talvez um local não tão salubre como seria digno de um Salvador. É o seu estado de humilhação. Natal é a humilhação do Senhor em favor das nossas vidas. Ele não se humilhou por masoquismo, porque ele queria sofrer, mas ele se humilhou se fazendo como um de nós, nascendo num lugar humilde, pouco tempo depois tendo que fugir para o Egito, depois teve o recenseamento, toda a história que os irmãos já conhecem, e tudo isso que ele passou foi por amor a cada um de nós, para nos dar a vida que nós estávamos condenados a não ter. Ele decide então deixar a sua glória para nos encher da sua glória. Ele decide deixar o seu trono para nos fazer assentar em tronos. Nós nos assentaremos em tronos para julgarmos as nações. Ele decide, irmãos, nascer num lugar humilde para nos elevar às regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Ele decide nascer para enfrentar a morte, para por meio da sua morte nos dar a vida e a vida eterna em seu nome. Portanto, proclamemos o verdadeiro sentido do Natal. Até domingo, certamente você terá a oportunidade, talvez no sábado, de assentar-se à mesa com algumas pessoas, quem sabe familiares ou amigos. E diante de tantas coisas maravilhosas que pode ter numa mesa de Natal, seja o panetone, ou o peru, ou o galeto, ou seja um simples arroz e feijão, ou seja o mais presbiteriano dos pratos, né? Um arroz com creme de galinha, seja qual for o alimento, não esqueça de assentar-se à mesa e agradecer porque o Natal chegou aos nossos corações, porque o Senhor Jesus se humilhou, desceu, para que nós pudéssemos subir. Ele desce para nos elevar. Ninguém faria isso, irmãos, mas ele fez por amor a nós. Portanto, antes de todo mundo avançar à mesa, peça um momento de palavra e faça uma oração, agradecendo a Deus por Jesus Cristo. Ele é o sentido do Natal, ele é o verdadeiro Natal, e qualquer outra coisa é qualquer outra coisa menos o Natal. O verdadeiro Natal ninguém pode arrancar do nosso coração, pois a vida eterna veio viver em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria nesta noite encerrar pedindo a ajuda aqui do grupo de louvor. Nós vamos cantar Alvo Mais Que a Neve. E não é à toa que nós vamos cantar esse hino do nosso inário. Durante essa semana, um certo músico, cantor, já fez tanta coisa boa pela música cristã brasileira, deu uma vazada de corrente tão grande que hoje a gente não poderia encerrar esse culto sem louvar o bendito Cordeiro de Deus, que na cruz por nós padeceu para nos deixar alvo mais que a neve, brancos, negros, pardos, todos nós vamos ficar mais alvos que a neve, e não tem nada que possa limpar isso e tirar isso, porque a obra que ele fez, a sua obra vicária, nos limpa de todo o pecado. 269. Tá ótimo.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. E com seu sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador. Ai, nem mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Se nós das faltas confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilhas de amor. Porque mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Amém. Muito bem, queridos. Essa canção, escrita há 140 anos, não tem nada a ver com ser branco, ser preto, ser amarelo, ser índio. Tem a ver com ser crente, lavado e remido no sangue do Salvador. Que nós nunca deixemos, irmãos, que o evangelho que está sendo cantado nessa canção, baseada no livro do profeta Isaías, onde o Senhor diz que nos tornará brancos como a neve, ou brancos como a lã. Isso não tem a ver com a cor da nossa pele, até porque os judeus eram moreninhos assim, feita a maioria de nós. Isso tem a ver com nós sermos purificados por dentro. E quando nós somos purificados por dentro, lavados por Jesus, nós não estamos preocupados em tentar encaixar a mensagem do Evangelho com as doutrinas progressistas deste mundo. Irmãos, que o mundo se exploda com suas ideologias. Nós não vamos abrir mão do Evangelho de Jesus em favor de nenhuma ideologia maligna. O Evangelho é o Evangelho. E nós vamos defender sempre o Evangelho. E nós não estamos aqui para agradar pessoal da MPB, pessoal de doutrina A ou doutrina B. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E sempre iremos agradar ao Senhor. E entre nós, talvez nunca se tenha pensado a respeito disso, mas a igreja do Senhor é o mais belo lugar onde a diversidade de pessoas e de raças é defendida. Dê uma olhadinha ao seu redor aí. Dê uma olhadinha ao seu redor.
Você está vendo gente branca, galega, gordo, baixo, magra, alto, né? Gente grisalha, gente com cabelo preto, careca, cabeludo, tem de tudo. E aqui nós somos um em Cristo Jesus. E aqui nós somos servos uns dos outros. Aqui não tem essa história de o maior é o que tem mais dinheiro, o menor é o que tem menos dinheiro. Aqui todos nós somos servos uns dos outros. O coronel limpa o banheiro. Aqui é assim na igreja do Senhor. O maior, o mais rico, limpa o salão de culto. Para o pobre, que às vezes é tão humilhado no dia a dia, né? Poder chegar e sentar num lugar agradável e limpo. Aqui é assim, é a igreja do Senhor. E é só na igreja do Senhor que você encontra isso. Por isso nós jamais aceitaremos a acusação de que há racismo nas igrejas evangélicas. Não há. Pelo contrário. Aqui nós somos irmãos, aqui nós damos as mãos, aqui nós nos ajudamos mutuamente. Porque o que nos une não é raça, não é cor, não é ideologia, não é nada. O que nos une é a cruz de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus, o qual é bendito eternamente. Amém? Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Podem sentar, irmãos.